Você talvez não tenha reparado ou não lembre, mas na primeira temporada de Loki, o Casey tinha uma caneta vazando tinta no bolso da camisa dele. Tinha uma piada recorrente que a cada episódio que passava, a mancha no bolso da camisa ia aumentando. Nesse primeiro episódio da segunda temporada, isso serve pra gente ver em qual período o Loki tá. Quando o Casey não reconhece o Loki no passado, a camisa dele tá limpinha. Mas quando o Loki volta pro presente e o agente da AVT reconhece ele, a mancha aparece no bolso de novo. Então dá pra gente ter uma ideia de qual linha do tempo o Loki tá só de prestar atenção na camisa do Casey. Tem muitos outros detalhes insanos como esse no primeiro episódio, e eu vou comentar esses detalhes nesse vídeo, mas antes eu vou falar rapidinho da minha teoria do loop temporal. Se você acompanha o canal, você já tem uma ideia, mas na minha visão, o Kang de Quantum Mania, o Victor Timely e aquele que permanece são três disfarces da mesma variante. A gente tá vendo a história do Kang fora da ordem cronológica. Kang é o primeiro, o mais novo, depois ele se disfarça de Victor Timely e cria a AVT, e por último ele se aposenta no limbo e assume o nome de aquele que permanece. Quem quiser entender melhor essa teoria, eu vou deixar meu vídeo com a explicação completa no fim desse vídeo aqui, mas eu precisei dar esse contexto rápido para falar que esse primeiro episódio da segunda temporada reforça muito essa teoria, e vamos aos detalhes que mostram isso. O Kang mentiu no último episódio da primeira temporada quando ele falou pro Loki e pra Sylvie que ele não sabia mais o que ia acontecer depois de um determinado momento, quando o multiverso começou a se espalhar. Era mentira porque ele sabia exatamente o que ia acontecer, e a maior prova disso é que ele coloca muito lentamente o dispositivo de viagem no tempo na mesa, mostrando pra Sylvie onde ele estava colocando, encarando ela e basicamente mostrando o que ele queria que ela fizesse, porque ele sabia que ela ia estar lá depois, exatamente naquele momento, depois da treta com o Loki, e usar esse dispositivo pra tirar o Loki da jogada. O Kang queria morrer pra reencarnar e começar a guerra tudo outra vez. É justamente com esse dispositivo do Kang que o Loki é mandado pro passado e começa a dar saltos temporais. Foi o próprio Kang quem programou o Tempad para mandar o Loki pro passado, e eu imagino que não é uma coincidência, isso era necessário pro plano do Kang dar certo. Seguindo a linha dos quadrinhos, o Kang viaja em paradoxos. O looping temporal alimenta esses paradoxos. Provavelmente no momento que o multiverso volta a existir e a guerra está prestes a começar, ele precisa que o Loki comece a dar esses saltos temporais, justamente pro Ouroboros consertar o Temporal Loom, aquela máquina que estava costurando todas as linhas do tempo juntas. Isso porque eu imagino que é exatamente aquilo que cria o mundo de batalha das guerras secretas. É justamente um remendado de vários pedaços de diferentes realidades. E Guerras Secretas vai ser justamente a guerra multiversal que aquele que permanece já ganhou quando ele apagou todas as realidades e instituiu a linha do tempo sagrada. Só que vai ser essa guerra acontecendo de novo. Aí entra o looping, né? A própria história do Loki falar com o Ouroboros no passado e ele lembrar no presente é um paradoxo, já que a lógica de viagem no tempo que o Hulk explicou em Ultimato claramente diz que isso não é possível. E o próprio Obi também fala que esses saltos temporais eram impossíveis na AVT. São esses paradoxos que o Kang usa para ganhar a guerra. Seguindo a linha de um arco nos quadrinhos chamado de Kang War, o Kang constrói as armas no passado e guarda para usar no futuro. Quando os Vingadores atacam o passado e destroem essas armas, elas também desaparecem no futuro. É exatamente o que acontece nesse episódio, com o Ouroboros criando a máquina pro Loki no passado e pegando ela no presente. Outra coisa que adaptam nesse episódio do arco de Kang War é o fato de que o Loki precisava ser podado para não se perder completamente no tempo e espaço. Isso também acontece com os Vingadores em Kang War, quando eles precisam ser podados e levados até o limbo para não desaparecerem completamente quando o Kang mata as versões deles bebês. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando essa história de Kang War inteirinha em detalhes para quem quiser conferir depois que terminar esse vídeo. E voltando pro looping temporal e os paradoxos, eu acho que o Loki e o Mobius vão atrás do Victor Timely justamente para ele consertar o Temporal Loom, depois do Obi não ter conseguido. Eu imagino que o Obi não vai conseguir, porque existem muitas outras cenas do Loki dando saltos temporais que não apareceram ainda, mas estavam no trailer, então isso vai continuar acontecendo. E a tecnologia que o Victor Timely aparece apresentando na cena pós-créditos de Quantum Mania tem um visual bem semelhante ao Temporal Loom, então ele deve ter sido o cara que construiu esse mecanismo. Isso então seria mais uma prova do loop e mais um paradoxo. Aquele que permanece, o Kang mais velho no fim da vida, precisa que a versão mais nova dele, o Victor Timely, conserte o dispositivo que ele usou para ganhar a guerra. E por isso eu também acho que, apesar de ser impossível dar saltos temporais na AVT, eles também fazem parte do plano do Kang. Aliás, se analisar bem, as 3 épocas que o Loki fica saltando são todas da AVT no momento logo antes da guerra. Nessas 3 épocas, o Temporal Loom tá sobrecarregado, com muitas linhas do tempo aparecendo.
Então eu acho que na verdade as três realidades não são passado, presente e futuro. Eu acho que são loopings temporais diferentes. O passado é na verdade o loop anterior e o futuro é o próximo loop. Por isso eu acho que foi o próprio Loki quem podou ele no fim do episódio. Não uma variante, mas ele próprio, mais velho no futuro. E eu imagino que ele vai ter que seguir o caminho que aquele que permanece traçou pra ele, que ainda está pré-determinado, até ele chegar no fim da temporada, no momento em que ele, o nosso Loki que a gente tá acompanhando na série, vai ter que podar a versão mais jovem dele do passado. Isso seria mais um ponto a favor do loop temporal. E também um paradoxo, porque se o Loki do futuro não podar do passado, o mais novo deixa de existir, então ele também deixaria de existir e nunca teria chegado até aquele momento. Esses paradoxos são muito parecidos com o que é causado, por exemplo, pelo Sam Wilson em Kang War. Ele recruta os Vingadores originais para uma missão e quando ele grita a famosa frase "Avante Vingadores", que ele sempre ouviu dos outros membros da equipe, os Vingadores originais acabam aprendendo a frase com ele que tinha aprendido com os Vingadores originais antes. Também dá uma ideia de paradoxo de loop. E o Obi lembra do que o Loki falou, mesmo sendo loops diferentes, porque ele é o único agente da AVT que não tem a memória apagada. O Casey, por exemplo, na temporada passada falou que trabalhou a vida inteira naquela mesa, mas nesse episódio a gente vê que ele era uma espécie de zelador no loop anterior. Ele teve a memória apagada. Por isso a versão dele do presente diz que a rachadura já existia desde quando ele chegou lá, mesmo tendo visto o monitor cair e a rachadura acontecer. Isso acontece porque depois que ele viu o monitor cair e criar a rachadura, ele teve a memória apagada, assim como todos os outros. Mas o Obi não, porque ele é o cara que faz a manutenção de todos os equipamentos da AVT e é o cara que criou o manual. Faz total sentido ele não ter a memória apagada, porque ele precisa reter esse conhecimento para manter tudo funcionando por lá. E não se assuste se em algum momento for revelado que ele é um dos membros fundadores da AVT junto com o Kang, ou até um aliado do Kang nessa guerra. E um comentário rápido, Ouroboros, que é o nome do personagem e também do episódio, é mais uma pista do looping, porque Ouroboros é a cobra da mitologia nórdica que come o próprio rabo e ela representa um círculo, justamente um looping, assim como a linha do tempo sagrada, que também é um círculo. Também tem um negócio legal de reparar que o Kang criou o mural dos Timekeepers por cima das representações da cabeça dele, ao invés de derrubar o muro e construir outro. E não, eu não acho que são várias variantes, são 5 cabeças iguais olhando para lados diferentes, meio que querendo dizer que ele está vigiando tudo e não tem como fugir do olhar dele. O legal é notar que isso mostra muito da personalidade dele, da certeza que ele tem que vai ganhar. Para ele, os Timekeepers sempre foram temporários. Ele escolheu de propósito não destruir o mural com os rostos dele, porque sabia que ia acabar voltando para lá em algum momento depois de morrer e reencarnar, pro começo da VT e da guerra mais uma vez. Afinal, ele mesmo fala no último episódio da primeira temporada que já viveu milhões de vidas e ganhou a guerra em todas elas. E aí, se você lembrar, a Senhorita Minutos mandou a Ravonna Renslayer em uma missão secreta no final da temporada passada. Provavelmente a missão dela é resgatar o Kang no limbo e ajudar ele a transformar a Lyoth em arma para eles então criarem a AVT juntos, com o Kang assumindo o nome e o disfarce de Victor Timely. Por isso, no passado, o Loki ouve aquele áudio do Kang falando que a Ravonna foi uma aliada importante na guerra. Provavelmente ela resgatou o Kang no limbo, e a gente tem uma cena dela no limbo olhando pra Lyoth nos trailers, e aí junto com ele criaram a AVT e ganharam a guerra. Só que depois o Kang apagou a memória dela disso tudo e manteve ela como agente e depois juíza. Quando era uma agente, foi ela quem acabou falhando e permitindo que a Sylvie escapasse. E isso era fundamental para Sylvie chegar no fim dos tempos no último episódio da primeira temporada. Algo que aquele que permanece precisava que acontecesse. Depois, como juíza, ela mantinha a ordem na linha do tempo sagrada até o momento que ela ia precisar ser mandada nessa missão de resgate pela Senhorita Minutos. E o áudio também é mais uma prova do loop. Quando o Loki começa a ouvir esse áudio, ele começa pela metade, mostrando que alguém já tinha ouvido antes. Ele dá uma volta completa ao redor da mesa enquanto ele tá ouvindo, ou um loop, se você preferir, e depois volta o áudio pro começo e descobre que o Kang estava falando com a Ravonna. Provavelmente quem ouviu esse áudio antes era uma versão futura dele próprio que passou ali antes dele. Provavelmente o mesmo Loki que podou ele no final do episódio. Mas alguns detalhes legais desse episódio. O novo agente que a gente conhece nesse episódio, o X5, é interpretado pelo ator Rafael Casal, que a gente sabe pelo trailer que vai interpretar também o personagem Brad Wolf dos quadrinhos da Marvel, que nas HQs era um ator que interpretou uma entidade demoníaca chamada Zaniac em um filme e depois acabou sendo possuído de verdade por essa entidade. No trailer também aparece esse mesmo ator em um evento de estreia de um filme ou peça de teatro chamada Zaniac. Mas é legal reparar que ele tem o nome dele, X5, desenhado
nas luvas e sempre fica em uma pose segurando a gola da camisa, como que estivesse mostrando o nome para todos. Então dá pra ver que ele é meio vaidoso, quer se mostrar, o que tá alinhado com essa parada dele querer ser ator fora da AVT. Inclusive, em uma imagem mais próxima, dá pra ver que ele tem cicatrizes nos dois braços e elas estão alinhadas com um corte na roupa dele, o que mostra que ele foi cortado por alguma coisa e mesmo assim se recusou a sair da pose. Continuou mostrando as luvas enquanto era atacado. Outro detalhe legal é que na roupa do Obi tem 3 círculos perto do ombro esquerdo. As duas roupas são bem parecidas, mas com cores levemente diferentes, para facilitar da gente entender que são épocas diferentes. No círculo do meio tá o logo da AVT, mas na versão dele do passado esse logo fica bem mais visível, enquanto no presente o logo tá desbotado e muito pouco visível, indicando essa passagem de tempo entre uma cena e outra. Aliás, no passado ele usa óculos e no presente não, também para dar essa ideia de que o tempo passou. Na cena pós-créditos, a Sylvie vai parar em Broxton, Oklahoma. Essa é a cidade onde fica Nova Asgard nos quadrinhos depois dos eventos de Ragnarok, inclusive na história do Cerco de Asgard, um dos quadrinhos mais importantes da Marvel. Eu falei no meu vídeo sobre o último episódio de Invasão Secreta que eu fiquei com a sensação que a Marvel estava tentando levar tudo para esse caminho, uma guerra entre os Estados Unidos e os Asgardianos e uma tentativa de invasão. Esse pequeno easter egg também dá mais esperanças de que isso realmente pode acontecer. Eu não acho que o nome da cidade foi escolhido aleatoriamente. É legal comentar que ela vai parar lá no ano de 1982 e o atendente sugere para ela experimentar os novos Chicken McNuggets. O McDonald's começou a vender esses nuggets exatamente no ano de 1981, então realmente era novidade ali e eles acertaram a continuidade. Mas enfim, como o multiverso inteiro da Marvel tá preso nesse looping temporal, o Kang tá mantendo todo mundo preso, aquilo que acontece no fim da primeira temporada de Loki, aquela história do fim dos tempos, na verdade é um pouco mais complexo. Além de ser o fim dos tempos, também é o início. A ramificação das linhas do tempo e a chegada do multiverso representam exatamente o que a Miss Minutes contou no começo do primeiro episódio que aconteceu lá no passado. Então aquele, além de ser o fim dos tempos, também é o começo, e isso mostra claramente esse looping temporal, com a linha do tempo sagrada sendo representada em forma de círculo. Então a gente pode interpretar de uma outra maneira. Na verdade, a gente pode enxergar como se a saga do multiverso tivesse começado pelo fim. Como é um looping temporal, a gente pode ver aquilo que aconteceu no último episódio, tanto como o começo da saga, como o final da saga também. E para você conhecer melhor a teoria do Kang prendendo o multiverso inteiro em um looping temporal, que eu comentei no começo desse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico tudo em detalhes. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!